Sou o Denilson, eu sou nascido no Rio Negro, Amazonas, bem no interior do Amazonas, quase na fronteira do Brasil com a Colômbia. Faço parte desse lugar que tem 23 povos indígenas, incluindo o meu, que é Baniwa. Eu faço parte do movimento indígena desde adolescente e daí vem o meu interesse em conhecer o mundo externo e entender as lógicas, os processos de um mundo não Baniwa. Há pouco tempo, na verdade, eu tive acesso ao código do que a gente chama de arte, o arte ocidental, e entender os poderes desse objeto, arte, para a história e para a narrativa ocidental. E, enfim, juntando eu, Baniwa, eu ativista e eu em trânsito nesse mundo, acho que tive a necessidade de comentar ou de falar a partir desse código da arte. Sobre esse trabalho, quando eu recebi o convite da curadoria para essa exposição e, enfim, percebi que tinha um amigo meu, indígena, cineasta, como parte da curadoria, já me interessou muito. E quando me explicaram sobre o que era a exposição e sobre o caráter histórico também dessa exposição, me pareceu muito mais caro eu estar junto. Porque essa coisa da transposição, do deslocamento, do trânsito de comunidades, de povos ou de pessoas indígenas ao longo da história do Brasil, para que o Brasil pudesse existir, faz parte da minha vida. Algumas matérias que me chamam a atenção na década de 60 e 70, em revistas famosas no Brasil, tem notícias, manchetes como o Brasil precisa vencer a selva, ou a selva vencida, ou o Brasil que não existe passa a existir com a presença de pessoas civilizadas, ou sempre colocando esse espaço da Amazônia como um espaço vazio e disponível para ser conquistado, para ser devorado, para ser amansado. E não haveria distinção entre o que é gente, o que é bicho, o que é árvore, o que é pedra. Tudo parece que para esse momento no Brasil, tudo é um grande lugar de reserva extrativista. E me parece que o Parque Indígena do Xingu tem essa característica também de liberar espaço para avançar com o Brasil, né? Então, a minha conexão que eu fiz foi o deslocamento de Baniwas anteriores a mim, que gerou minha família depois, e esse deslocamento de pessoas, né, para o Parque Indígena do Xingu. O trânsito, o deslocamento é o que eu quero comentar aqui. E também essa fórmula da narrativa ocidental diante de povos que não têm o mesmo poder de mídia, né? Então, eu estou criando aqui uma ficção baseada em uma invasão alienígena ou em uma invasão externa, em que há um conflito, há uma possibilidade de aliança, mas tudo se desencadeia para um combate, um enfrentamento, né, entre indígenas e não indígenas. E a brincar com a coisa da ficção, para mim, é importante nesse trabalho, porque a gente pode imaginar essas fotografias como registro histórico brasileiro, né, e achar que essas fotografias representam o real, o que é de verdade, o que é o índio, ou o que é a Amazônia, o que é esse processo histórico de verdade. Mas se a gente for analisar mais calmamente, vai ver que essas fotografias são posadas, há um trabalho de luz, há todo um enquadramento, há um recorte histórico para se contar uma história, né? Então, o que eu faço é uma ficção sobre ficção, né? Uma colagem, um atropelamento de ficção, que ao invés de ter a sombra do avião sobrevoando um aldeamento indígena, eu coloco a sombra de um dragão, uma figura mítica, né? Que também brinca com uma situação que está muito em registros diários,
em que dizem que os indígenas que viram essas sombras começavam a falar assim, é um pássaro místico, um pássaro de metal, sem entender que tecnologia era essa, menos com o interesse de encontrar o contraste, mas sempre com o interesse de colocar povos indígenas como abaixo de uma intelectualidade, assim. Então, para mim, aqui é isso, eu estou colocando uma ficção sobre outra ficção e provocando, mas também tentando chamar a atenção nisso para que as pessoas olhem essa fotografia com novos olhares e que também leiam o que está escrito nessas matérias dessa época, né? Criar um território ficcional também. Trabalhar com comunicação, para mim, é isso, assim, é dar a possibilidade de mostrar pontos de vista diferentes, né, de uma mesma situação. Esse trabalho tem isso, né? Só que esse trabalho ele subverte a mensagem do próprio meio de comunicação.